Eu sempre ia visitar minhas irmãs no escritório, porque elas eram muito presas, e eu só trabalhava no expediente, eu sempre gosto de ver os meus irmãos. E eu cheguei no escritório de contabilidade dela, ali na Alberto Maranhão, ela estava lá, sentada, né? E muita gente esperando falar com ela, uma professora de universidade, uma contadora renomada. E eu vi aquilo, me alegrei, né? E fui lá no escritório Carminha. Geralmente, quando eu ia visitar um, ia visitar outro. Cheguei no escritório Carminha, advogada, bem estabilizada, tudinho. Vi, me alegrei com minhas irmãs, mas eu entrei em conflito. Eu disse, Deus, eu bem que poderia ter procurado uma profissão diferente, professora. O que é que tinha eu que com pedagogia? O que é que tinha eu que querer ser pedagoga? Podia ter sido uma bancária, podia ter sido uma advogada, minhas irmãs tão bonito, cada um no seu escritório, tão chique. E entrei em conflito, igual a Abacuque. Os profetas entram em conflito. Como Esdras. Isso, Jeremias, né? O Senhor, o conflito de Jeremias foi tão grande que ele disse, Senhor, tu me iludiste. Imagino como aquele profeta estava em conflito. E eu entrei em conflito, né? Entrei em conflito, porque eu não tinha estudado para ser outra coisa. Porque eu não tinha ido à luta com minhas irmãs, apesar de eu ser tão guerreira, por quê? E quando foi um dia, eu estava orando, fazendo pó pela madrugada, e o Senhor me deu uma das mais belas respostas da minha vida. Por que questionas em teu coração porque eu não te dei um birô? Escritório. Eu dei a ti mais do que o que dei a elas. A elas eu entreguei um birô, mas a tu eu entreguei um púlpito. Oh, glória. Isso para mim assim foi uma das mais belas respostas de Deus na minha vida. Aleluia. E ali eu comecei a entender a nobreza do meu chamado. Eu costumo dizer que tudo que eu tenho foi Jesus que me deu. E foi por meio do Evangelho, porque até hoje o Evangelho só me enobreceu. Só me enobreceu. Eu me sinto muito devedora ao Senhor, porque Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa e resolveu investir na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você diga assim, mas eu me sinto um crente tão pequeno, tão fraquinho, tão abatido. Não existe crente fraco desde que ele seja fiel. Todo crente fiel é um crente forte, sim. Por isso que a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte.